Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra Pesquisas em Psicologia e Espiritualidade com o professor Dr. Tomi Akira Goto, de Minas Gerais, realizada no dia 24 de outubro de 2015, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, durante o 2º Simpósio de Saúde e Espiritualidade da Universidade Federal de Uberlândia. Em novembro do ano passado, nós tivemos a oportunidade de realizar a nossa primeira edição do simpósio. Então, a gente teve uma oportunidade, de começar a conversar sobre essa temática na nossa universidade, que nós não temos esses espaços ainda, mas que eles vão aos poucos sendo criados para que a gente possa discutir a importância da espiritualidade na saúde. Então, nesse primeiro simpósio, nós tivemos esse primeiro momento. E ao longo do ano passado, deste ano também, alguns momentos pequenos foram surgindo, com destaque para o curso no mês passado do professor Dr. Alexander Moreira, que com a sua vasta experiência trouxe para a gente o quanto que nós podemos produzir, o quanto nós ainda temos que estudar, o quanto que nós podemos fazer ainda com saúde e espiritualidade. E hoje, nesse dia tão especial, nós temos uma imensa alegria de receber todos vocês aqui para o 2º Simpósio de Saúde e Espiritualidade. É um tema que cala fundo a todos os nossos corações que estamos organizando esse simpósio, que nós achamos de extrema importância para a nossa formação, mas que infelizmente ainda nós não temos tanto apoio, às vezes tanto respaldo dos nossos professores, dos nossos mestres, mas que nós podemos sim ir em busca desse conhecimento. E tem tanta coisa ainda a se fazer, tanto conhecimento a se buscar. E esses momentos estão aqui para isso. Então hoje, para nós começarmos, nós temos a alegria de receber o professor Tomi Akira Goto, que é professor adjunto da pós-graduação em Psicologia e da graduação em Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, membro do GT de Fenomenologia da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, membro do GT em Psicologia e Fenomenologia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia e presidente fundador da Associação Brasileira de Psicologia Fenomenológica. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom, antes de começar, queria agradecer o convite mais uma vez. Estou virando figurinha carimbada. Tá nesse 2º encontro de um tema tão importante, como Igor disse, ainda pouco investigado, pouco trabalhado aqui na região, porque em outros lugares a gente sabe que esse tema tem avançado bem. Mas parabenizo então a comissão organizadora pelo empenho e pelo interesse de estar desenvolvendo e organizando um evento como esse. Bom, me pediram que falasse então um pouco sobre pesquisa em psicologia e espiritualidade, e eu optei por esse tema, trabalhar com algo um pouco diferente, trazer alguma contribuição diferente do que vocês vão ver durante o dia, ou que já viram em outros momentos, em outros eventos, que é a questão da pesquisa ou da investigação, mas não do ponto de vista quantitativo ou do ponto de vista objetivo, como se tem desenvolvido em torno dessa temática, mas trazer uma outra contribuição, uma outra perspectiva, se assim podemos dizer, de um enfoque mais qualitativo em relação a esse tema que é psicologia e espiritualidade. Na verdade, eu vou começar com uma certa problematização de como que é possível
pensar primeiro numa investigação sobre espiritualidade, né? No sentido de poder falar da espiritualidade enquanto ela mesma e não falar da espiritualidade a partir de outros conceitos ou de outras relações. Tá? Então, a gente tem visto muitas pesquisas, e que são pesquisas importantes, né? Isso não tira o mérito das pesquisas, é apenas no sentido da gente poder começar a falar de outro modo de investigar, mas o que a gente tem visto, na verdade, são pesquisas que mostram, nessa relação psicologia e espiritualidade, ou saúde e espiritualidade, uma relação, um estudo não propriamente da espiritualidade, né? Mas o que a espiritualidade, de certa maneira, pode provocar no ser humano. Né? Ou se trata da espiritualidade, se trata da espiritualidade do ponto de vista ou psicológico, ou sociológico, antropológico, mas não a espiritualidade enquanto tal. O que é espiritualidade? Então, a minha ideia aqui é desenvolver um caminho, né, que possibilite entender, ou pelo menos buscar, né, entender, investigar o que é espiritualidade propriamente dita, né, enquanto algo do ser humano, né, e, se é possível, né, a psicologia, né, pelo menos a psicologia que nós temos estabelecida, e aí, consequentemente, outras áreas do conhecimento da saúde, como a medicina, por exemplo, se essas ciências elas dão conta de estudar, ou pelo menos de investigar a espiritualidade, ou se elas estudam aquilo que a espiritualidade produz, que seria já uma outra coisa, já não seria o estudo de espiritualidade. Então, por exemplo, se a gente pensar que a espiritualidade produz saúde, a investigação seria da saúde e não da espiritualidade. Bom, mas tudo bem. Até aí não teria nenhum problema, né? Agora, como que nós poderíamos saber, ou pelo menos investigar propriamente dita uma questão de saúde, a questão da saúde, se nós não sabemos direito o que é espiritualidade? O que quer dizer isso? Né? Onde isso está fundamentado? Né? Então, na verdade, essa tentativa que eu vou tentar aqui percorrer com vocês. Bom, primeiro ponto, quando a gente pensa em pesquisa e investigação, apesar que já é um consenso, quase todos os investigadores falam que não existe mais pesquisa quantitativa, que toda pesquisa é qualitativa, mesmo uma pesquisa estatística, uma pesquisa objetiva. No entanto, eu vou insistir, né, que existe sim dois tipos de pesquisa. Não no sentido, então, do fazer da pesquisa, mas no sentido epistemológico dela mesmo, ou seja, qual que é o objeto dessa pesquisa. Né? E a gente pode dizer que há, sim, né, um tipo de pesquisa quantitativa, né, onde vai se enfocar o objetivo, né, e esse tipo de pesquisa se desenvolveu fundamentalmente com uma concepção positivista, e um tipo qualitativo, que vai abordar propriamente o subjetivo. O que acaba se tendo hoje é que muitas vezes vai se falar do subjetivo a partir do objetivo. Se tem um fundamento objetivo, então, por exemplo, numa pesquisa estatística, o objetivo, né, ele é abordado primeiro para depois fazer aportes com o subjetivo. Né? Depois daquele resultado matemático, se pensa qualitativamente. Então, isso, aqui no que eu vou expor, não vou considerar como qualitativo. E para ser uma pesquisa qualitativa, que aborde propriamente o subjetivo, nós teríamos que falar da qualidade de determinada experiência ou de determinada vivência, e não da sua quantidade, ou não do seu aspecto objetivo, mas sim do seu aspecto subjetivo. E aqui, para isso, eu vou trazer a contribuição da fenomenologia, que é a minha área, né, de estudo, e mostrar para vocês como que a fenomenologia ela pode, sim, dar conta, né, de uma pesquisa qualitativa, nos mesmos critérios de uma pesquisa quantitativa.
Se o que garante a pesquisa qualitativa é o seu rigor, no sentido que ela se estabelece dentro de uma concepção de exatidão e de objetividade, a pesquisa fenomenológica que vai abordar o qualitativo, ela também se estabelece dentro de um rigor, não de uma exatidão, porque não é uma pesquisa matemática, não é uma pesquisa estatística, então não busca a exatidão, busca sim um rigor, e como que a pesquisa fenomenológica ela pode abordar propriamente dito o subjetivo ou a própria subjetividade. Para quem não conhece, um resumo rápido, a fenomenologia foi uma filosofia, fundada por um matemático chamado Edmund Husserl. A fenomenologia foi fundada em 1901, com a publicação de um livro chamado Investigações Lógicas. O problema que o Edmund Husserl tinha na sua época, que então foi o fundador, era justamente buscar um enfoque qualitativo, buscar o subjetivo numa pesquisa objetiva. Esse era o grande problema dele. Ele tinha como questão o problema do número, por ser matemático, buscou a fundamentação do número e viu que não era possível falar da fundamentação do número sem falar daquele que pergunta sobre o número, que é o próprio ser humano. Então não era possível estudar a matemática sem estudar o ser humano. Esse foi o grande problema do Husserl. Agora, como estudar a matemática, que é um conhecimento exato, a partir do ser humano, ou pelo menos daquilo que na época tinha de conhecimento sobre o ser humano, que não era exato. Então, um dos caminhos que o Husserl percorre vai ser o caminho da psicologia, porque ele então entende, na sua época, que a ciência mais atual, vamos dizer assim, que estava problematizando o ser humano, era justamente a psicologia. Então, para saber o que eram os números, que era um problema específico do Husserl dentro da matemática, aritmética, o Husserl via na psicologia uma saída epistemológica investigativa. Com isso, ele se depara com duas psicologias em sua época, uma psicologia então que vinha da filosofia, uma psicologia mais filosófica, que vinha então desde da antiguidade. Era uma psicologia denominada psicologismo, onde se tentava fundamentar qualquer fenômeno, principalmente os físicos, a partir dos fenômenos psíquicos. E também o Husserl tinha, na sua época, psicologia científica. Então ele tinha, em verdade, duas psicologias. Uma com um aporte, um aporte subjetivo filosófico, então denominado psicologismo, e uma outra psicologia com um aporte científico, objetivista, psicologia dos laboratórios. Eu não vou entrar na problemática do Husserl nem da fenomenologia, é mais para contextualizar. E aí ele vê a impossibilidade dessas duas psicologias fundamentarem o seu problema. Não era possível, a partir do psicologismo e nem da psicologia científica, abordar autenticamente a subjetividade. Sendo que, justamente por ser psicologia, ela não tratava de todos os aspectos do ser humano, apenas dos aspectos psicológicos, e deixava de lado, então, tantos outros aspectos. E com isso, então, buscando uma superação desses problemas, o Husserl funda a fenomenologia. O problema que eu vou tratar aqui, inicial, para essa nossa temática, que é da espiritualidade, da psicologia e espiritualidade, e o próprio estudo da espiritualidade, vem com um questionamento do Husserl, que aparece, vamos dizer assim, mais sistematicamente nas suas últimas obras, mas que percorre toda a constituição da fenomenologia. A fenomenologia ela foi constantemente uma crítica à ciência. Mas qual o sentido dessa crítica? Em dizer que a ciência não tem valor, ou de que o conhecimento científico não é um conhecimento verdadeiro? Não era esse tipo de crítica. Até porque o próprio Husserl era um cientista, conhecia bem a ciência.
né? A crítica que ele tinha à ciência era justamente em dizer que a ciência não poderia estudar o ser humano, os aspectos subjetivos do ser humano. Até porque a própria história da ciência mostra que a ciência foi constituída, o conhecimento científico se deu a partir dos estudos dos objetos físicos. Quando a gente tem o marco da ciência moderna lá em Galileu, o objeto de estudo de Galileu eram os corpos celestes, não era o ser humano. E quando Galileu queria saber o que era o ser humano, ele tinha a filosofia à sua mão. Não tinha o conhecimento que ele estava inaugurando, que era o conhecimento científico. Da mesma maneira, Newton. Newton já tem a ciência moderna, Newton já é o representante do auge da ciência moderna. E passou a ser o modelo do que é ciência para nós. E, da mesma maneira, Newton, no que dizia respeito ao ser humano, o que dizia respeito àquilo que o ser humano produz, não usava o conhecimento científico, ou seja, não fazia física. Newton tem escritos teológicos, tem escritos filosóficos que vão para além dos escritos da física e da ciência. Então, para o Russell, a ciência é um conhecimento relativo. Mas que tipo de relatividade? Não, relativo porque diz respeito aos objetos físicos, diz respeito aos corpos físicos. Mas será que o ser humano se resume só a ser um corpo físico? Será que aquilo que o ser humano é, aquilo que ele demonstra ser, se resume em ser apenas físico? Ou produzido pelo seu corpo físico apenas? Esse vai ser, então, um dos questionamentos do Russell. Ele vai dizer, não, claro que não. O ser humano produz suas produções culturais e espirituais, como nós vamos começar a chamar, não tem a mesma natureza da natureza física. Então, se não tem a mesma natureza da natureza física, então não pode sofrer uma investigação que utilize uma mesma metodologia. É necessário desenvolver uma outra metodologia, tão rigorosa como a metodologia científica, mas outra. Então essa vai ser, de certa forma, a crítica. E nos últimos anos de vida, nos anos 30, o Russell vai identificar que justamente essa ciência, então a ciência positivista, a nossa ciência, ela entra em crise. É até engraçado falar de crise da ciência, porque nós temos hoje todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento científico, que de certa forma tem proporcionado uma espécie de prosperidade, como diz o Russell, ao ser humano. Que tipo de crise é essa, então? E o Russell vai dizer justamente que é a crise de sentido. Não é a crise da tecnologia, não é a crise do desenvolvimento e da evolução da ciência, mas é justamente uma crise no sentido de que esta ciência, como diz o Russell, não tem nada a nos dizer sobre o sentido e o não sentido da existência. Sobre a nossa existência, a ciência fracassa. É isso mais ou menos que nós vamos tematizar aqui. Então, sobre isso, o Russell, eu coloquei algumas citações para não me perdendo e vou comentando. Então, o Russell começa a problematizar, numa de suas obras. Essa problematização está nessa obra aqui, A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, que é uma obra que já tem em português. É uma obra também, o subtítulo é Uma Introdução à Filosofia Fenomenológica. E é justamente nessa obra que o Russell vai colocar essa questão da crise das ciências, mostrar, ou descrever todo o histórico de como que então nós chegamos nessa crise, e qual é a saída para a crise. E da mesma maneira ele dá um exemplo, quer dizer, não seria um exemplo apenas como exemplo, mas ele acha que é um exemplo fundamental, que é justamente o fracasso da psicologia. O que ele identifica como o fracasso da psicologia. O que Edith Stein, que foi uma assistente do Russell, que depois nós vamos falar mais propriamente dela, chamou de psicologia sem alma. A psicologia científica é uma psicologia sem alma. Então diz o Russell, em verdade, pode o mundo e a existência humana ter um sentido?
uma vez que as ciências não admitem como verdadeiro senão o que é constatado de modo objetivo? Então, isso é o questionamento que o Russell faz. Toda a visão de mundo do homem moderno se deixou determinar pelas ciências positivistas e cegar pela prosperity a elas devidas. Então, essa prosperidade, né? Então, todo investimento para a ciência, né? Desse tipo de ciência, ciência fisicalista, como diz o Russell, objetivo fisicalista, naturalista, que tem essa concepção material, objetivo, gerou uma prosperidade, gerou tecnologia, gerou evolução. Não podemos dizer que não. E conhecimentos, e muitos. Significou um virar as costas indiferente às questões que são decisivas para uma humanidade genuína. Aqui a gente pode tratar o termo humanidade como espiritualidade. Porque o que ele está se referindo aqui já não é o ser humano, a humanidade ou o homem, do ponto de vista objetivo físico. Depois nós vamos detalhar com mais detalhes, mas já é importante já marcar isso, que são decisivas para uma humanidade genuína, aquilo que é genuíno do ser humano. O que é genuíno do ser humano não é seu aspecto material físico. Ou tantos outros seres que têm um material físico similar ao nosso. O que é genuíno do ser humano? O que é próprio do ser humano? O que é que faz o ser humano se diferenciar de tantos outros seres? Qual que é a diferença? Qual que é seu específico? Então é isso que a ciência faz, ou o que ele está dizendo aqui, promove no virar as costas. Isso não interessa a ciência. O Igor, você vai controlando o tempo aí, tá bom? Por quê, Porque a ciência positivista, a nossa ciência, ela parte de uma atitude objetivista naturalista. Primeiro, o objeto é físico. Em que sentido o objeto é físico? No sentido de que todo objeto científico, de certa maneira, ele tem que ser, já como dizia Galileu, tem que ser um objeto que se observa, e que se observa fisicamente, ou seja, tem que ser um objeto real, que tem dimensões, principalmente de espaço-tempo, porque se é físico tem que ter dimensões espaciais, e por isso que então, como dizia Galileu, tem que ser medido, quantificável, e que justamente por ser real e por ser físico, é possível colocar em outras situações, como colocar em experimento. Então esses são os três grandes postulados de uma ciência fisicalista naturalista. Ser observável, experienciável e medido. Então, todo real é um corpo. Então, passa a ser, ou tem um corpo. Como é no nosso caso. Então, a ciência vai entender por que somos reais. Por que existimos? Porque temos um corpo. Cada corpo está sujeito às regras da causalidade geral. Então existem leis que a própria física se desenvolveu, leis dos corpos. Então, no caso da psicologia, quando a psicologia ela é fundada como ciência positivista, porque a psicologia começa, pelo menos na civilização ocidental, ela começa já lá no século 6 a.C., como filosofia. Então nós temos muito mais uma psicologia, história da psicologia, ela é muito mais uma história da psicologia filosófica do que história da psicologia científica. Que a psicologia científica surgiu no século XIX, mas quando ela surgiu como psicologia científica, ela vai ser denominada como psicofísica. Porque para ser ciência tem que ter esses postulados aqui. Então, se o objeto da psicologia é a psique, ela tem que ser entendida a partir da concepção física. A metodologia
que vai ser utilizada para estudar essa psique, vai ser a metodologia que se estuda, que se utiliza para estudar os corpos físicos. E qual que é a ciência modelo naquele período? Era a física. E por isso que então essa ciência vai ser uma psicofísica. Aí, tudo bem? Da mesma maneira a sociologia, né? A sociofísica. Quando a sociologia aparece como uma ciência, ela vai ter essa mesma concepção, esse mesmo modelo, como a psicologia. Então, diz o Russell, essas ciências, então, meras ciências de fatos, fazem mero homem de fatos. Essas ciências podem estudar o ser humano? Pode. Mas o que estuda do ser humano? Aquilo que é possível dentro do aspecto físico, seja psicofísico, sociofísico. Então, transforma o ser humano num ser humano de fato. Diz o Russell nesse mesmo capítulo que as ciências positivistas decapitam o ser humano. E qual o sentido dessa decapitação? Tira aquilo que não é possível, aquilo que não entra dentro da metodologia fica para fora. Aquilo que a metodologia não abrange fica para fora. Então ele não está falando da impossibilidade da ciência. Ele está falando que estas ciências não podem estudar plenamente o ser humano, naquilo que é genuíno. Então, quando a gente fala de ciências humanas, o que na época da psicologia científica e na própria época do Russell se chamava de ciências do espírito, na verdade é como se fossem ciências humanas, que nós traduzimos a palavra espírito, como Geist und Wissenschaft, fica para nós ciências humanas. Então seriam ciências que estudam o ser humano. Mas para o Russell, as ciências do espírito teriam o objetivo de estudar aquilo que é genuíno do humano, não aquilo que é similar, porque aquilo que é similar, as ciências da natureza poderiam estudar, mesmo que seja no ser humano. Então, se o estudo do ser humano diz respeito ao estudo do corpo, e se limita ao estudo do corpo, porque esse então vai ser o objeto de estudo dessa ciência, essa ciência não é uma ciência do espírito. É uma ciência da natureza. Porque entende o corpo como algo natural, algo físico, algo objetivo. Mas se o objetivo é estudar o ser humano para aquilo que não é físico dele, então cultura, por exemplo, a cultura, não poderíamos fazer uma ciência da natureza, porque a cultura não é física. A cultura não é real. Onde nós observamos a cultura? O corpo eu observo, eu tenho uma realidade como nós vimos lá, em qualquer corpo, nos corpos que estão aqui. Você fala, onde nós observamos os corpos? Aí ou aqui, o meu próprio corpo. Mas e a cultura? Onde que nós está para além do corpo, não é? Para além do corpo. Então, continua o Russell, na urgência de nossa vida, ouvimos, esta ciência nada nos tem a dizer. Não tem a dizer sobre para aquilo que é além do corpo. Ela exclui de um modo principal justamente as questões que, para os homens de nosso tempo desafortunado, são questões prementes. As questões acerca do sentido ou ausência de sentido de toda a existência humana. Então, se nós pensarmos a questão do sofrimento, o que essa ciência tem a nos dizer? Como que ela pode estudar o sofrimento? Boa parte das ciências estudam de maneira psicofísica, ou sociofísica, ou física, o sofrimento. Mas o que é o sofrimento? Aonde está o sofrimento? Então, ela deixa de lado. Ou se quando estuda, confunde. Que tem a dizer a ciência sobre a razão e a não razão? Que tem ela a dizer sobre nós, homens, enquanto sujeitos dessa liberdade? Dessa liberdade de ter razão ou não razão? A mera ciência dos corpos, obviamente, nada. Então, as ciências do corpo não têm nada a dizer sobre isso. Pois abstrai tudo o que é subjetivo. Deixa de lado o que é subjetivo, ou transforma o subjetivo em objetivo. Trata no subjetivo
no sentido de que destaca no subjetivo o que é objetivo. E o que é pior, como diz o Russell, confunde o que é subjetivo com objetivo. Por exemplo, quando pensa, quando vai estudar ansiedade, estudando o cérebro. Ansiedade, é impossível estudar a ansiedade no cérebro? Claro que não. A partir da ciência da natureza pode-se fazer isso. Mas aonde está a ansiedade? Como a cultura, né? O fenômeno da ansiedade está onde? Não é físico. Quando eu perguntei para vocês da cultura, onde que nós vemos a cultura? Nós vemos a cultura nas nossas vivências, né? É só aí que nós vemos a nossa cultura. Eu estou vivenciando um monte de aparato aqui, estou vestindo uma determinada roupa, estou me comportando de um determinado jeito. Tudo isso diz respeito àquilo que nós produzimos aqui, como cultura. É uma cultura ocidental, é a cultura brasileira, é a cultura aqui da região. Se eu tenho um sotaque ou não tenho sotaque, é cultural. Tudo que é cultura aparece, tudo que é cultural está aparecendo nas nossas vivências. Não é um objeto físico. Mas aquilo que é cultural se mostra na nossa vivência. Da mesma maneira, se nós pensarmos a questão da ansiedade. Por que pode-se pensar a ansiedade e estudar a ansiedade na relação com um organismo? Porque, em primeira instância, eu tenho que vivê-la. Onde é que ela se mostra? É na vivência. Ela não se mostra como um livro, como uma árvore. Ela se mostra como uma vivência, ou seja, se mostra em nós. Do ponto de vista da sua concretude, ela é visível, no sentido de que ela tem uma visibilidade enquanto invisível. A visibilidade que nós temos da cultura é enquanto a cultura é invisível. Porque nós não podemos ver fisicamente. Então, continua o Russell, a vida tem dimensões diferentes. Ou seja, a vida não possui um sentido apenas fisiológico natural. Aliás, a própria biologia tem uma séria dificuldade de falar o que é vida. Se nós pensarmos a primeira ciência física, fisiológica, ela não consegue definir o que é vida. Porque não dá para falar vida só no aspecto fisiológico natural. Tem algo que vai para... Tem dimensões para além dessa vida física, por exemplo, vital. Mas é uma vida ativa em vista de fins, realizadora de formações espirituais. No sentido mais lato, na vida criadora de cultura, na unidade de uma historicidade. A nossa própria história é uma vida. Seja história cultural da sociedade, ou seja a nossa própria biografia. Isso é vida. Então não dá para falar de vida só em uma dimensão. E nesse sentido parece um contrassenso subordinar a vida do espírito, então a vida do humano, e aqui a gente já pode começar a tratar como sinônimo, humano e espiritual, espírito, a natureza. Aquilo que nós estamos considerando como humano, como específico do nosso ser, não é natureza, não é nosso aspecto natural. Voltando, nosso aspecto natural é similar a tantos outros seres. Então, nós temos um corpo material, tantos outros seres têm corpo material. Nós temos um corpo que é vivo, tantos seres têm um corpo que é vivo. Depois nós vamos ver que tanto Russell como Edith Stein eles identificam o específico do humano, que eles vão chamar de justamente o espiritual. Então, é um contrassenso subordinar a vida do espírito à natureza, se a própria vida espiritual é produtora do sentido da ciência e da natureza. Quem é que faz ciência? Nós. A ciência não existe por si mesma. É uma produção nossa. E é uma produção... Meia hora?
E é uma produção cultural. Não é determinada. Não está determinado todos fazerem ciência, produzirem ciência. Fazer ciência diz respeito à liberdade. Aqui vocês estão aqui hoje por liberdade. Tá, fizeram uma opção, não existe um determinismo. Todos devem estar aqui. Então, o tipo de conhecimento que vai se produzir nesse congresso, ele está ligado à liberdade, a estar livre. Livre no sentido de tomar decisão. É uma decisão? Para Russell, só o espírito, exclusivamente o espírito que existe em si mesmo. Então, todas as outras coisas são consequência disso. Só o espírito é autônomo, que é livre, né? Toma decisão e pode ser tratado com essa autonomia, de forma verdadeiramente racional e de modo radical. Por que de racional? Porque é uma decisão. O que caracteriza o nosso estar livre, o nosso ser livre, é decidir. Então, como erguer, né? Então, uma autêntica ciência da subjetividade, já que então essa ciência, como nós problematizamos aqui a partir dos questionamentos do Russell, não vai poder nos auxiliar em dizer o que é propriamente a psicologia, porque se nós seguirmos esse roteiro aqui inicial, a psicologia científica é uma psicologia sem alma. É uma psicologia que iguala qualquer objeto da psique, seja a consciência, o comportamento, o inconsciente, a uma natureza física, fisiológica, ou mesmo com uma concepção de naturalista. No sentido que sofre, então, leis da causalidade, tal como sofre a pedra, tal como sofre a árvore, tal como sofre o nosso corpo biológico. A minha proposta aqui é justamente a partir da fenomenologia transcendental, que vai ser justamente uma ciência, como diz o Russell, fundadora e que possibilita a fundamentação de uma autêntica ciências humanas, ou do senso de espírito. Porque essa sim aborda a subjetividade ou o espírito com uma metodologia própria para esse objeto. Mas eu não vou pegar o Russell por ser mais complexo e o caminho é mais longo, mas eu vou pegar justamente uma das discípulas do Russell, Edith Stein, que foi que escreveu, ou que desenvolveu a fenomenologia mais próxima das ciências humanas, como pedagogia, psicologia, sociologia, e ao mesmo tempo discutiu e abordou muito a questão da espiritualidade, até como exemplo próprio. Ela foi filósofa, fez doutorado de filosofia com o Russell. Depois ela não consegue entrar na academia, porque era uma época onde só homens, principalmente na filosofia, só homens dominavam, mulheres não podiam e não deviam, porque eles achavam que as mulheres, naquele período, deviam se dedicar a coisas que diziam respeito à natureza delas, ou que se entendia como natureza delas, como cuidar de filhos, cuidar do lar. Então as mulheres elas iam para a pedagogia, linguística, porque a mulher também tinha um papel social importante no que diz respeito à diplomacia social. Então era importante que uma mulher soubesse receber bem, produzir festas. Então para ela interessava as artes, as línguas, falar. Naquele período era elegante uma mulher falar francês, Então era esse tipo de formação que era destinada às mulheres, e não filosofia. Então ela, apesar de ter feito doutorado com o Russell, de ter pertencido à escola fenomenológica, foi uma grande contribuidora, foi assistente do Russell também. Depois abandona devido à sua conversão. Ela era judia e se converte ao catolicismo, se torna uma monja carmelita, enclausurada, e passa então a sua vida, uma parte da sua vida na clausura, como religiosa. E quando
inicia a guerra, né, em 1939, ela logo vai ser perseguida pelos nazistas, né, porque ela vai significar para os nazistas tudo aquilo que uma mulher não pode ser. Ela foi o modelo de tudo aquilo que os nazistas não queriam. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser uma mulher de uma posição. Uma mulher intelectual. Judia, não era mais, mas para eles o judaísmo não era só uma questão de religião, era de raça. Então eles tinham que realmente persegui-la, e perseguiram até que em 1942 ela vai mudando de Carmelo em Carmelo. Ela já tinha recebido uma autorização para ir para os Estados Unidos, mas ela tinha uma irmã, que era religiosa leiga, que acompanhava ela, que não tinha tido a autorização ainda. Então ela fica esperando essa autorização no Carmelo de Esch, na Holanda, e é quando os nazistas encontram ela e levam ela e a irmã para Auschwitz. E morre na câmara de gás. Só para contar toda a história, ela acaba sendo símbolo, um símbolo muito importante na Igreja Católica. Ela hoje foi, hoje ela é na Igreja Católica considerada santa. Ela foi canonizada por João Paulo II. Mas não tem nada a ver do que a gente vai discutir aqui, é só para falar da história, né? Mas como o interesse dela dentro da fenomenologia, pelo próprio testemunho pessoal, diz respeito à espiritualidade, então isso é muito importante a gente tratar aqui do ponto de vista fenomenológico. O João Paulo II, na canonização, João Paulo II também, dentro da escola fenomenológica, teve a sua importância, que o Wojtyla, Karl Wojtyla, como filósofo, não como papa, ele fez o seu doutorado em filosofia orientado por Roman Garden, que foi também um dos contemporâneos de Stein, um dos discípulos e assistentes do Russell. Então, Roman Garden, depois da guerra, voltou para a Polônia e se estabeleceu na Universidade da Cracóvia, e começou a orientar a fenomenologia, e um dos alunos foi justamente Wojtyla, depois se tornou Papa João Paulo II. Mas a principal linha filosófica, além do tomismo, filosófico e teológico do João Paulo II, foi sempre a fenomenologia. Então ele diz assim na canonização de Edith Stein, nela, a síntese dramática do nosso século. Síntese dramática, porque reúne tudo aquilo. Edith Stein é um símbolo que reúne tudo aquilo que foi dramático na Segunda Guerra Mundial. Uma síntese rica de feridas profundas que ainda sangram. Acima de tudo, isso que mais nos interessa aqui, acima de tudo, síntese de uma verdade plena sobre o ser humano. Bom, o que Edith Stein o que o pensamento fenomenológico de Edith Stein vai nos contribuir aqui para a nossa conversa, né? Justamente essa relação de psicologia e espiritualidade. Isso que nós começamos a problematizar. Será que a ciência tem condições de abordar propriamente dita a espiritualidade? A psicologia, como uma dessas ciências, tem condições de falar o que é espiritualidade, de estudar a espiritualidade? Se nós perguntarmos o que é psicologia, e retomando o sentido autêntico dela, que aparece lá na Grécia, estamos falando de ciência, estamos falando de pensamento ocidental, poderíamos falar de psicologia no sentido lato em outras culturas, como nas orientais e assim por diante, porque também existe uma espécie de compreensão ou de entendimento do que seria a psique ou a alma. Mas se nós buscarmos na nossa cultura a origem dessa palavra, nós vamos ver que ela é composta por duas, psique, alma, que seria a palavra grega, a latina é anima, e logos, razão, reflexão. Então, um estudo, uma reflexão sobre a alma, sobre tudo aquilo que tem alma.
Então, se nós pegarmos, por exemplo, o texto do Aristóteles, Pere Psique, ou como foi traduzido de forma latina, de anima, sobre a alma, Aristóteles não vai falar exclusivamente do ser humano, vai falar de todo aquele ser que tem alma. As plantas, os animais. E não vai ser só Aristóteles, uma outra discípula do Husserl, que era bióloga, Edwige Conrad Martius, que foi buscar justamente uma investigação qualitativa sobre a vida biológica, que a quantitativa ela tinha no seu período, né? E era o auge da pesquisa quantitativa na biologia, justamente pelo recém-darwinismo e assim por diante, e ela não se satisfaz com essa compreensão, e ela vai buscar justamente outra, quando ela lê investigações lógicas do Husserl, ela fala, bom, aqui está uma investigação qualitativa. Um dos principais trabalhos da Conrad Martius foi um livro chamado A Alma das Plantas, onde ela vai buscar um enfoque qualitativo, uma investigação qualitativa das plantas. Bom, se nós pegarmos então essa palavra, psiquilogos, nós vamos ver que é uma reflexão da alma. Se nós pegarmos o que é psicologia do ponto de vista científico, moderno, nós vamos temos que reproduzir aquilo que Edith Stein diz. Esta psicologia científica não é uma psicologia de alma, que estuda a alma. A alma não cabe ao método científico. É observável. Você coloca em experimento em laboratório, mede. Então, essa psicologia que faz tudo isso não estuda a alma. Bom, se nós vamos abrir um parêntese aqui. Se nós não ficamos usando argumento nenhum, se nós pensarmos se nós imediatamente, ou por intuição, pensarmos o que existe, falarmos o que existe, o que nós podemos dizer que existe? O que de imediato eu sei que existe? Nós mesmos. É o mais imediato. Se eu faço a pergunta assim, o que existe? Eu não posso falar que existe esse prédio antes de falar que eu existo, não é verdade? De imediato eu tenho que eu estou aqui, estou existindo. De que forma eu existo, de que maneira, não é o nosso problema. Eu sei que... Então, faz parte dessa realidade nós. Mas só existe nós? Nós só encontramos nós? Não. Encontramos coisas, Encontramos outros que é o similar, que seria então nós, outros humanos, estamos chamando aqui como humano, mas encontramos coisas também, não é? Cheio de coisa aqui. Algumas coisas, como esse prédio, são coisas que dependem de nós, não é? Não existiria prédio se nós não existíssemos. Não é verdade? Precisamos existir para existir prédio. Mas existem algumas outras coisas que existem independentemente de nós. Como as árvores, como a natureza. Então nós temos intuitivamente, sem nenhuma complexidade argumentativa, duas existências imediatas. Nós existimos e coisas existem. Coisas que dependem de nós, coisas que não dependem de nós. Agora, também podemos intuir, principalmente na nossa existência e na existência da natureza, de que existimos e a natureza existe para além de nós mesmos. Essa é uma intuição mais complexa. Sentimos isso. Nós não vemos, mas sentimos de que algo existe para além de nós e para além da natureza. Os filósofos chamaram de Deus. Os religiosos chamaram de Deus. Esse sentimento. Eu sinto que eu existo. Eu sinto a natureza existir.
Mas eu sinto que alguma coisa existe para além de mim, para além da natureza. Mas o que eu sinto não é igual ao que eu sou e não é igual à natureza. É isso que nós vamos, né? É essa complexidade que nós vamos estudar a partir da Edith Stein. Então, que tipo de psicologia, né? Ou que tipo de investigação nós podemos fazer em relação a recuperar, né? Melhor dizendo, recuperar uma psicologia com alma, ou uma ciência com alma. Justamente a compreensão de Edith Stein. Então ela diz, devemos começar por aquilo que está mais próximo de nós. A natureza humana. O que é mais imediato. Sou eu. Quando eu falei para vocês, aonde que a cultura se manifesta? Em nós. Aonde que a ciência se manifesta? Em nós. Quando eu pergunto o que existe, sou eu que pergunto. Quando eu falo o que é espiritualidade, sou eu que pergunto. Quem é que vivencia a espiritualidade? Sou eu. Então, para ela, qual que é o ponto de partida? Nós. Não são as coisas. Se uma investigação ela tem que ser autenticamente humana, o seu ponto de partida não são as coisas, somos nós mesmos. Nela, toda a criação está presente. Tudo que a gente pergunta, tudo que a gente desenvolve, está presente em nós. Quando falamos de natureza dos seres humanos, entendemos a essência do ser humano enquanto tal. O que é próprio do ser humano. E nela está incluído o fato dele ser pessoa, de nós sermos pessoas. Nós vamos ver por quê. Como começar, então, a investigação? Bom, primeiro perguntando o que é psicologia, né? Abordando uma ciência que é a psicologia. E com alma. Devemos começar por aquilo que está mais próximo de nós, a natureza humana. Então, uma psicologia só pode ser psicologia se ela começar por nós mesmos, sobre a nossa natureza. Então, a psicologia ela tem que saber o que é o ser humano. Ela começa pelo ser humano e tem que saber o que é o ser humano. Qualquer ciências humanas tem que saber o que é o ser humano. E tem como ponto de partida ele mesmo. Bom, mas precisamos de um método para isso. Já sabemos que o ponto de partida é o ser humano. Então não são as coisas. Então diz a Edith Stein, portanto o nosso caminho será sistemático, passo a passo, porque é método. Tendo que fixar nossa atenção nas coisas mesmas. Naquilo mesmo que eu quero investigar. Não é em outras coisas, então não podemos confundir. Na medida do possível, ir construindo sobre essa base. Então, no caso, se a psicologia ela quer ser uma ciência com alma, uma autêntica psicologia, qual que é o objeto? Ele mesmo, nós mesmos, o humano. Isso é a própria coisa. É a coisa mesma. O método com o qual buscarei solucionar os problemas, diz Edith Stein, é o fenomenológico. E aí ela diz, acabo de mencionar o princípio mais elementar do método fenomenológico, fixar nossa atenção nas coisas mesmas. Então nós não podemos confundir, como ela aponta aqui, uma coisa com outra. Se eu quero estudar a alma, não posso ter como referência o corpo. A coisa mesma é a alma. A espiritualidade é a coisa mesma que eu quero investigar. Então, não tem problema que você investigue. O que a espiritualidade pode promover de qualidade de vida, saúde? Mas é uma pesquisa secundária. E essa pesquisa ela é bem feita quando ela já sabe o que é espiritualidade e sabe o que é saúde. Quando se pergunta, originariamente, o que é espiritualidade, o que é saúde? Quando eu obtenho essa resposta, eu posso estabelecer relações. Se eu não tenho essa resposta, se eu não tenho esses fundamentos, as relações ficam mais, vamos dizer assim, relativas. E aí por isso que vem a máxima da fenomenologia, voltar às coisas mesmas. Estou falando rapidamente do método fenomenológico, porque não tem muito tempo.
Então, olha só o que ela diz, né? Não pensar sobre as teorias sobre as coisas, ou confundir as coisas, mas deixar de fora, o quanto seja possível, o que se tem ouvido e lido. Então, quando você faz uma pesquisa, eu costumo dizer isso, onde você vai? No Google. Não é uma pesquisa fenomenológica. Porque o Google vai te mostrar o quê? Justamente as coisas que se fala, as opiniões, até pesquisas científicas. E ainda as composições de lugar que se tenha feito. Os contexto histórico, social. Então, para cercar-se das coisas com um olhar livre de prejuízos, de preconceitos teóricos, e poder beber da intuição imediata. Deixar a coisa mesma se mostrar. Como a gente está aqui, devagarzinho abordando. Isso, na fenomenologia, nós chamamos de epoquê. É uma suspensão. Para termos o segundo princípio. A partir do momento que você coloca entre parênteses, que você suspende, você tem o chamado de redução idética. O segundo princípio reza assim: dirigir o olhar para o essencial. Então, aquilo que é mesmo se mostra. A essência, reside em toda experiência particular como um fator que não se pode faltar. Então, isso aqui é livro, não é? Isso aqui é livro, não é? São diferentes, não são? Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa peculiar. É isso que a gente precisa saber. Nós somos aqui um diferente do outro, mas somos todos humanos. O que é peculiar? O que nos faz ser humanos? Temos que saber a essência. Pois não poderíamos falar de homens, animais e plantas se em cada isto que percebemos aqui agora não captássemos algo universal ao que nos referimos com o nome de universal, esse peculiar. E esse peculiar é universal. Para a fenomenologia. A intuição não é somente a percepção sensível de uma coisa determinada e particular. Aqui, intuição não é aquela intuição paranormal, extrasensorial. Não. Aqui, intuição é um sentido filosófico. É uma captação imediata de alguma coisa. Ou seja, não é uma captação via pensamento. Não é um raciocínio. É isso que eu falei para vocês. Bom, se eu pensar o que existe, se eu questionar isso, o que existe? Se eu imediatamente sei que eu existo, isso é uma intuição, não tem um argumento. Qual que é o argumento que diz eu não existo? Não tem. Descartes demonstrou isso de forma argumentativa, mas ele já tinha essa intuição. Existe uma intuição do que a coisa é por essência. E isto pode ter um duplo significado. O que a coisa é por seu ser próprio, e o que é por sua essência universal. Então eu falo assim, isso aqui é um livro. Com ser próprio, individual, é um livro, porque eu já captei a sua essência universal. A intuição das essências. Bom, se nós aplicarmos, então o que Edith Stein vai fazer, aplicar o método fenomenológico na coisa mesma, no fenômeno humano, que é aqui o que nos interessa, para poder pensar psicologia e espiritualidade, a intuição imediata que quem é humano? Nós. Então o estudo tem que ser de nós mesmos. Então eu não preciso colocar um outro no laboratório, eu não preciso ficar fazendo entrevista para o outro. O que eu quero saber, o que é o ser humano, qual que é a essência, a nossa essência, o que nos faz ser humano, o nosso específico humano, o nosso peculiar humano, parte de nós mesmos. Então é um estudo antropológico. Mas aqui, vejam bem, não é qualquer antropologia, não é antropologia como ciência. Porque aquela antropologia científica, uma espécie de paleontologia, ela estuda o ser humano como coisa física. Então ele vai falar do humano pela sua estrutura física, fisiológica, anatômica. Não é isso que nós queremos saber. Porque isso seria o estudo do ser humano enquanto coisa física. Eu quero saber o nosso peculiar, o específico humano. Também não é a antropologia cultural. Porque aquela é uma antropologia relativa. Qual o principal conceito da antropologia cultural? O relativismo cultural. Nossa, só 10.
Bom, mas se eu quero estudar o ser humano, se eu quero estudar o ser humano, por onde eu começo? Pelas nossas vivências, pelo que nós vivemos. Porque não é o ser humano abstrato. Porque aí não estou partindo de mim mesmo. Se eu pego o ser humano abstrato, eu estou partindo de uma coisa. Se eu quero saber o que é o ser humano, eu tenho que pôr ele de modo mais vivo, né? Se quisermos saber o que é o ser humano, temos que nos colocar de modo mais vivo possível na situação em que experimentamos a existência humana. Ou seja, o que dela experienciamos em nós mesmos em encontro com os outros. Nessa análise, aqui tem uma síntese, porque não tem como a gente desenvolver o raciocínio todo, né, em uma horinha. Nessa análise das vivências, então, que Edith Stein faz, e está nesse livro aqui, A Estrutura da Pessoa Humana, não tem em português, tem em francês, espanhol, original em alemão. Ela vai dizer o seguinte, então, aplicando o método fenomenológico, voltando às coisas mesmas, que é o ser humano. Mas o que é do humano? As vivências. Analisando as vivências, podemos dizer o quê? Que o ser humano como um corpo material e como organismo, o ser humano como ser animal, o ser humano como um ser especificamente humano, o ser humano e sua alma como forma e espírito, o ser humano como um ser social e o ser humano como um ser religioso ou espiritual. Essa, vamos dizer assim, é a análise que Edith Stein faz. Vamos falar rapidamente de cada um. O humano como coisa material e como organismo. Então, se partimos das vivências, a vivência mais imediata, então pegando a questão da intuição, a vivência mais imediata que nós temos é a vivência do próprio corpo. Nós vivemos o nosso corpo. Nós não temos um corpo. Nós somos um corpo. E nós vivemos o corpo. Nós experienciamos o nosso corpo. Experienciamos o corpo, outros corpos também. Mas quando experienciamos outros corpos, nós experienciamos um duplo. Então, se você toca carteira, você sente tocar, mas você sente o toque. Você sente a coisa e sente você tocando. Nessa análise, então, Edith Stein diz, temos uma constituição material, um corpo material. Mas nós não temos um corpo material apenas, porque o nosso corpo material é vivo. Não é verdade? Isso aqui é um corpo material, que é um corpo físico, mas não tem vida. Nós não temos esse tipo de vivência. Nós não vivenciamos o nosso corpo só material. Nós vivenciamos o nosso corpo orgânico, o nosso corpo vivo. Então existe um monte de seres que só tem corpo material. Mas no nosso caso, nós temos um corpo vivo. Esse é o nosso ponto de partida. Para nós falarmos do nosso corpo material, nós já experienciamos o nosso corpo como vivo. Então, o corpo orgânico, a vida, caracterizado por quê? Movimento, transformação do corpo e de suas partes. Então, encontramos corpo físico, vivo, orgânico, como? Nos vegetais, nos animais e no humano. Portanto, o ser humano quer dizer simultaneamente coisa, planta, animal e espírito. Tudo isso em forma unitária. O corpo humano, como os outros corpos, se manifesta através de um material sensorial múltiplo, e que este, na sua manifestação sensível, mostra características próprias, distintas dos corpos materiais. Acabei de dizer. No caso do vegetal, destaco aqui o vegetal porque Edith Stein diz assim, que nós temos o vegetal em nós temos a planta em nós. Então, ela analisando o ser humano e comparando com a planta, ela vai dizer assim, é uma configuração vital desde dentro, no caso da planta. Como que a planta se configura, como que ela se desenvolve? Por algo que vem de dentro. Falta de consciência e é desprendida de si mesma. E aí ela relaciona com o que seria vegetal em nós, a pureza e a inocência. O vegetal é fechado em si mesmo. O que seria isso similar a nós? A tranquilidade e o estar pacífico, o estado de estar em paz. A planta está sempre em paz, como diz Edith Stein.
não se move livremente. Então, quando você fala se a pessoa está em estado vegetativo, tem essas características aqui. É o vegetativo que se mostra. E principalmente não se move livremente. Né? E um ponto engraçado que ela diz assim, sempre em direção à luz. Na planta, sempre em direção à luz. Podemos ver isso no ser humano também. Sempre em direção à luz. A Teresa de Ávila, né, uma mística medieval, tem um texto que chama O Castelo Interior, ou As Moradas, e ela era um texto que ela escreveu para ensinar as irmãzinhas a orar, fazer oração, e aí ela cria uma metáfora, porque como ensinar alguém a orar? Fazer oração. Então ela cria uma metáfora, e ela diz assim, bom, então vamos imaginar um castelo. Mas o que te move a entrar no castelo? Diz ela, é uma luz no centro. Então você não entra no castelo se alguma coisa não te chama a atenção. Se alguma coisa não direciona a sua atenção. E o que é que está chamando a atenção para a Teresa de Ávila? É uma luz que está no centro. Direção à luz. No animal, a natureza essencial do animal. A possibilidade de mover-se livremente no espaço. Então, não é algo que só vem de dentro, como a planta, mas é algo que vem de fora. Sensibilidade dupla, sensações externas e internas. Sensibilidade relacionada ao caráter reativo, no caso dos instintos. Expressões, emoções. Isso aqui Edith Stein chama de psique. Que é similar a nós. Nós também temos a sensação dupla. Que interno, sentimos o interno, sentimos o externo. Temos caráter reativo. Temos emoções. Essa descrição é muito legal. A alma animal está ligada ao corpo vivente. Não é essa ainda, mas tem essa também é boa. Esta o forma, lhe dá vida, vive nele. Sente o que lhe acontece e o sente no corpo por meio deste. Os órgãos do corpo são também os seus órgãos. Um corpo vivo. A alma o move segundo aquilo que tem necessidade. Os instintos da alma estão a serviço da manutenção e do desenvolvimento do corpo, como desejo daquilo que este tem necessidade e rejeição para aquilo que ameaça. E a natureza essencial do humano, né? Então diz Edith Stein, ser homem significa ser ao mesmo tempo coisa material, planta, animal e espírito. Falamos até o animal, ainda não falamos de espírito, mas tudo isso de um modo unitário. Não tem uma parte material, uma parte animal, é unidade. O especificamente humano, aí diz Edith Stein, a alma como forma, então, como psique, e espírito. Por isso que é problemático, vai dizer Edith Stein, a psicologia. Porque não existe uma alma pura, uma psique pura. A alma é formada pela psique e pelo espírito para Edith Stein. O ser humano. Então, o Russo também pensa, o Russo também analisa isso, Edith Stein de uma forma mais próxima a nós, mas o Russo ele vai dizer assim, essa psicologia científica, ela tudo bem, ela tem seu mérito, mas ela, como ela deve ser um ramo da zoologia. Porque estuda isso aqui. Isso aqui a psicologia científica estuda. Mas o que nós vamos ver aqui em seguida, não, ela deixa de lado. Isso aqui não tem condições de observar em laboratório, nem medir. Só que Edith Stein diz, o específico humano, a alma, então a psicologia como estudo da alma, a configuração da alma humana, porque a configuração da alma animal é o que a psicologia consegue estudar. Mas a configuração da alma humana não, a psicologia científica não, porque descarta isso aqui. Nós vamos ver. A estrutura pessoal. Isso aqui faz com que o ser humano tenha uma estrutura pessoal, seja pessoa. Ele é pessoa, dele depende do que ele é. Não tem uma determinação. A nossa identidade depende do que nós somos, de que como nós vamos nos fazendo. Isso não é determinado.
Isso já é a primeira característica do espírito. Nos movemos livremente. Não é um livre que nos movemos para qualquer lugar, mas tomamos decisão sobre o nosso movimento. Pode e deve formar-se a si mesmo. O que quer dizer? Ele pode e deve a si mesmo. Todos os elementos que só existem em nós. Poder, a possibilidade, o dever, como somos chamados a, e a si mesmo. Formamos uma identidade. Ele é alguém que diz de si mesmo, eu. Ele é um ser que diz de si, eu. Nenhum animal pode dizer isso. Essa aqui que eu estava falando que é uma descrição bastante interessante. Olho nos olhos de um animal e vejo que alguma coisa me olha. Quem tem cachorro, gato, sabe muito bem disso aqui. Vejo dentro de sua alma uma interioridade. Uma alma que adverte o meu olhar e a minha presença. É, porém, uma alma muda e prisioneira. Aprisionada em si mesma. Incapaz de ir além de si mesma. E de compreender-se. Incapaz de sair de si mesma e de chegar até mim. O que diz respeito, então, a nós? Né? Nós temos esse eu, esse interior, e podemos ir e vir. Né? Depois eu volto naquele slide, só para poder dar essa contextualização do eu. Olho nos olhos de um ser humano, agora olho nos olhos de um ser humano, e o seu olhar me responde. Deixa-me penetrar em sua interioridade ou me rejeita? Olha, o poder. Me permite ou não? O animal sempre permite. Está determinado. Ele é senhor de sua alma e pode fechar ou abrir as suas portas. Pode sair de si mesmo e penetrar nas coisas. Quando dois seres humanos se olham, um eu está diante de um outro eu. Pode ser um encontro que acontece na soleira da porta ou na interioridade. Quando é um encontro que acontece na interioridade, o outro eu é um tu. O olhar do homem fala, um eu, dono de si, vigilante que me vê. Dizemos também, uma pessoa espiritualmente livre. Justamente por essas características aqui que Wittgenstein vai descrevendo. O eu, justamente essa unidade. O eu é a síntese do corpo, da alma e do espírito. Ainda, é um eu que tem uma intencionalidade, ou seja, que está sempre dirigido a. O eu que me dirijo aos objetos, o objeto que eu me dirijo, o ato que eu vivo em cada caso. Ainda, é um eu caracterizado por uma vontade livre, ou o que ela chama de motivação. Não depende dos incentivos. Os animais dependem dos incentivos. Nós não. Nós também funcionamos segundo os incentivos. Edith Stein, por exemplo, vai dizer isso em relação à educação. Ela vai dizer assim, se uma educação não considerar a natureza espiritual do ser humano, não é uma autêntica educação. Porque a educação... Quem é que é educado, diz Edith Stein? Nós. O que em nós é educado? É o espírito. Porque é formado. A educação como formação. Agora, e essa educação, já na época dela, e essa educação que nós temos aí? Essa é um adestramento. Adestra. Que diz o que você tem que saber, diz como você tem que saber, mas não te permite ser livre para o conhecimento. Isso sim, diz Edith Stein, que é o fundamental para a pedagogia, para a educação. Trabalhar com a motivação. Então ela diz, ninguém motiva ninguém. A motivação é interior. E é livre. Então ela diz assim, por mais que um educador tenha os seus instrumentos pedagógicos
e a sua linguagem pedagógica, o educando pode não querer ser educado. É um ato livre. O espírito é entendimento e vontade simultaneamente. Porque é razão, é entendimento, intelecto. É razão no sentido não de pensamento, é razão no sentido de reflexão. Pensar, refletir é um ato livre. É razão e está ligado a um ato livre. Só reflete quem quer. Reflexão não é algo que também está determinado. Existe, do ponto de vista fenomenológico, é muito diferente você pensar e você refletir. Então, o espírito é entendimento e vontade simultaneamente. Conhecer e querer se colocam reciprocamente condicionados. Então, a essência do espírito, né? E aí esse termo se refere também a termos antigos, como pneuma, espírito, né? E tem como símbolo o hálito, o sopro, né? Justamente mostra a sua natureza não material, né? A mobilidade, né? A ligeireza, né? A falta de fixação. O nosso corpo tem fixação. Os nossos instintos também. A nossa parte psicológica também tem fixação. É o contexto, são os estímulos, são os impulsos. Né? Mas o espírito não. Caminha por qualquer lugar. A nossa reflexão nos leva a qualquer lugar. Né? E nossa identidade. A nossa construção de si mesmo. Ser espiritual. Então, para Edith Stein, o que é o ser espiritual? É o centro da alma, é o núcleo da alma. Da nossa alma. A nossa alma é assim, o nosso psiquismo é assim como é, porque tem um centro. Por isso que o nosso psiquismo diferencia-se do animal. Existe uma profundidade. O interior. Isso faz com que não só o nosso específico humano esteja relacionado ao intelecto, à vontade e à liberdade, porque esses são planos, vamos dizer assim, humanos, propriamente humanos, né? Mas também nos possibilita uma abertura, porque essa profundidade de Edith Stein, ela é uma profundidade que nos remete para além de si, e para além das coisas. Aquilo que eu falei para vocês da árvore, do ser humano, alguma coisa que nos remete para além. Mas essa profundidade não é algo fácil de alcançar. Existe. Mas é algo que... mas é essa profundidade que nos faz ser religioso. O acesso a essa profundidade, né, nos faz ser religioso. Na espiritualidade propriamente dita. Esta sua dignidade... que nos é digno é esse nosso centro, núcleo. O que nos dá um mistério, o que dá um mistério impenetrável. Por que impenetrável? Não é que não se penetra, mas é que não se pode abordar totalmente. Essa profundidade é um abismo sem fundo. Então eu posso chegar no limite do corpo físico. Eu posso chegar no limite do psíquico. Mas eu não chego no limite do espírito. Então eu posso chegar a definições de coisas. Eu posso chegar à definição dos animais, das plantas, mas eu não consigo chegar numa definição do que é o ser humano. Porque o seu centro é um abismo, é indefinido. E esse sentimento do indefinido é que nos permite uma transcendência ao divino. É sagrado porque é pessoa. Tudo que é humano tem grande valor, partindo desse núcleo original. A pessoa não é uma realidade acabada. O homem é e se faz. Aspira à plenitude. É aberto a tudo que é grande e nobre, para aperfeiçoar-se progressivamente. Diz Agostinho, quanto mais se escava a profundidade, mais se tem abertura àquilo que o transcende. Ou seja, quanto mais se adentra a interioridade, mais aberto está para analisar e receber o que vem de fora. A interioridade mais profunda, diz Edith Stein, da alma, é o mais espiritual nela.
Então, quando nós pensamos nesse ser espiritual e no espírito humano, como vontade, como intelecto e como... nós falamos de finitude. Porque, como razão, nós podemos falar, abarcar, vamos dizer assim, a razão, podemos abarcar a motivação, podemos abarcar a liberdade. Mas e aquilo que está para além disso? A fonte. Me leva a uma infinitude, a uma abertura, como disse anterior. Essa escavação, como Agostinho diz, que é para dentro, chega num ponto que nos remete para fora. Porque não tem fim. Aberto ao infinito. A orientação natural de sua vida, nossa vida, é o sair-se de si e não o recolhimento no interior e o permanecer em si. Não é uma profundidade que nos fecha. É uma profundidade que nos abre. Ela deve ser atraída para o interior de si mesma, como pelas exigências que se lhe apresentam e pela voz da consciência. Mas, naturalmente, a tendência para o exterior será sempre mais forte. As coisas nos chamam a atenção, né? De maneira que a permanência na interioridade não dura longo tempo. Por isso que é espiritual, porque não está determinado. Olhar para o interior é uma decisão. Olhar para fora não é. Se passar uma coisa correndo aqui, imediatamente todos nós olhamos. Não é uma decisão. Se explodir uma bomba ali, todos nós nos assustamos, saímos correndo. Não é uma decisão. Na hora que explode a bomba, eu não fico aqui, bom, vou sair correndo ou não vou? Não tem essa pergunta. Olhar para dentro é uma decisão. Se retira realmente tudo isso para ir ao interior, não se encontra com efeito nada, mas um vazio e um silêncio desacostumados. Não é um nada, tem alguma coisa. Mas essa coisa é um vazio. Porque não está definida, não está delimitada. E um silêncio desacostumado, é um silêncio que fala, né? Não é esse silêncio que nós estamos acostumados. Mas é isso que fizeram sempre os conhecedores da vida interior. Foram atraídos para a sua interioridade mais profunda por algo que atraía mais forte que todo o mundo exterior. Aí experimentaram a irrupção de uma vida nova, pujante, superior, sobrenatural e divina. Então, diz Edith Stein, a pessoa que rejeita essa profundidade, ela é levada a um ateísmo. Mas que sentido do ateísmo? No sentido de que não leva em consideração o divino. Não leva em consideração o espiritual. Porque nunca teve essa experiência. Nunca foi chamado a essa experiência. E sim, a experiência exterior. Como o caso de um cientista que não considera o divino, não considera o religioso, não considera o espiritual. A pessoa que aceita essa profundidade, aceitar aqui não é aceitar no sentido de conformismo. Aceitar quer dizer que sente, que vivencia, ou que vivenciou. É aquele que tem a experiência religiosa, a espiritualidade. O ser humano, então, gerado e formado pela qualificante falta de fundamentos e causas primeiras da natureza, ele nasceu ao mesmo tempo do espírito, identificando-se assim pessoalmente tanto a partir de baixo quanto do alto. Então nós vimos de baixo, da planta, da coisa material, da planta que cresce, do animal, do ser humano. Mas nós não paramos aqui. Nós vamos para além de nós. Mircea Eliade foi um antropólogo, historiador das religiões, tem um livro bastante interessante chamado O Sagrado e o Profano, a essência das religiões, e lá num capítulo chamado de espaço sagrado e espaço profano, onde na antiguidade, na época medieval e até em alguns momentos na nossa cultura atual, onde ficam os espaços sagrados? Nos topos da montanha,
nos lugares altos, é um símbolo daquilo que é mais alto, daquilo que vai para além de nós. O ser humano é um ser ligado à natureza, que vem de baixo, mas é ligado ao divino, ao que vem do alto. Como símbolo aí, né? E a síntese, né? O ser humano se realiza na integração harmônica de sua tríplice estrutura. Do corpo, da alma e do espírito. Dessa maneira, considerando então essa descrição que Dittstein traz aqui, eu me desculpe porque foi bem sintético, pode faltar argumentos, mas ela descreve bem aqui nesse livro Estrutura da Pessoa Humana e na última obra, porque quando ela foi pega para Auschwitz, ela não pôde mais dar continuidade, então é considerada a última obra o Ser Finito e o Ser Eterno. E nessa obra, o Ser Finito e o Ser Eterno, que ela dá toda a argumentação qualitativa, descrição e argumentação qualitativa, para justamente essa questão do ser espiritual. O argumento principal, o ser finito, o ser eterno, nessa parte que nós descrevemos aqui, que nós temos uma finitude, mas a nossa vida espiritual nos leva ao infinito, é justamente essa ideia do eterno. Então, só dessa maneira, nessa descrição fenomenológica, qualitativa, veja que considera aqui plenamente a qualidade, porque se fala da vivência, daquilo que nós vivemos, é possível uma pesquisa propriamente dita, como uma investigação, porque é uma pesquisa com método, de uma autêntica psicologia, que seria uma psicologia com alma, porque leva em consideração a espiritualidade. Então, só dessa maneira eu vejo, é possível termos uma fundamentação autenticamente científica do que é o ser humano e, consequentemente, de uma psicologia humana. Se procuras um lugar elevado, um lugar santo, transforma-te interiormente em templo de Deus, porque o templo de Deus é santo e vós sois o templo. Queres orar no templo? Ora em ti mesmo. Mas antes deves chegar a ser templo de Deus, porque em seu templo ele escuta o que ora. Livra-me do erro. Se tu meu guia, e que eu me volte para mim e para ti. Isso é Agostinho. Obrigado. Bom, muito obrigado, Tommy, pela excelente palestra. Agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Mais alguém? Bom, então a gente agradece, Tommy, pela palestra, pela contribuição. Oi? Tem uma pergunta? Professor, muito obrigada pela palestra, excelente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da sua experiência dentro da universidade. Como que tem sido a aceitação na academia, desse tipo de abordagem, desse tipo de pesquisa, de estudo, tanto em relação aos docentes, quanto aos discentes e as demais universidades que o senhor tem contato? Essa é uma questão bem difícil, de falar. Mas eu acho que o campo de pesquisa, em relação à abertura, na minha experiência profissional, eu tenho tido mais dificuldade aqui na Universidade Federal. Eu formei numa faculdade particular, em São Paulo, e nós tínhamos lá um grupo de estudo em experiência religiosa, psicologia e experiência religiosa, eu e outros professores da antropologia, psicologia, e não tínhamos nenhum preconceito em relação ao nosso grupo de estudo, até ao contrário, incentivo. Que é difícil encontrar numa universidade particular que tem restrições. E depois também tive grupo de estudo e pesquisa, e até disciplinas, quando eu era professor na PUC Minas, que também é uma privada, mas que valoriza a questão da pessoa humana. Então é um dos princípios da universidade. Então não tive problema nenhum. Agora, na Universidade Federal, realmente é um problema. Primeiro porque eu acho que existe essa concepção de uma única ciência.
que é a ciência positivista. Essa de pesquisa, essa de número, de quantidade de pesquisa e assim por diante. Segundo, que eu acho que existe uma motivação ideológica materialista, que considera o ser humano, então, só do ponto de vista material. Seja ele positivista ou sociológico. Então já dificulta também. Então existe muita motivação em dizer assim, não, a religião não tem que ser estudada, a religiosidade não tem que ser estudada. Não considera a religiosidade como uma experiência religiosa, como uma experiência humana, melhor dizendo, a experiência religiosa como uma das experiências humanas, ou se considera como uma experiência, considera como uma experiência negativa, ou de alienação, ou de neurose, em termos mais psicológicos. Então, nesse sentido, ela pode ser estudada, mas sempre como um produto negativo. Então, é sempre consequência e nunca o centro. Que eu não vejo em outros lugares. Né? Eu faço parte, quer dizer, não faço parte oficialmente, mas eu faço parte do grupo que fundou o GT, o Grupo de Trabalho de Psicologia e Religião, da ANPEP, da pós-graduação em Psicologia. Não. O grupo da ANPEP é aquele grupo, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, então reúne os pesquisadores do Brasil, pesquisadores da pós-graduação. E aí é formado por várias temáticas, então os GTs se dividem em temas. Então foi fundado um GT de Psicologia e Religião. E quase todos que fundaram foram meus professores, são meus amigos. E falando dessa dificuldade de fazer pesquisa e de falar, de trabalhar com os alunos nesse campo, eles falaram para mim assim, olha, fique tranquilo, porque quando nós fundamos o GT, quando a gente saía da sala, eles perguntavam se a nossa oração tinha sido boa. Que é como se nós, então, entrássemos para orar. E até hoje, diz ele, nos tratam com respeito, mas com indiferença. Trata com respeito como pessoa, mas não se considera como um pesquisador. Se considera, então, como se fosse um crente. Porque você é crente, você gosta crente, que você crê nisso e você faz isso. Então aqui eu tentei mostrar uma análise, que não é uma análise, apesar de, como eu disse, a Edith Stein ter sido religiosa, ela é rigorosa na sua análise fenomenológica, até porque essa análise dela foi antes da conversão, a análise da pessoa humana. E não depende da pessoa ser religiosa, ela queria ideologicamente estudar isso. É claro que ser religioso, se a gente não considera, como diz ela, se você não considera isso, não tem como fazer pesquisa. Como que você vai abordar propriamente isso se você não considera? Se você vai falar do aspecto objetivo disso, o aspecto objetivo disso pode ser, claro que pode ser o negativo. É claro que podemos dizer que há neuroses, é claro que podemos dizer que há alienação, mas quando não é autenticamente a experiência religiosa. Então, dentro da área da fenomenologia, não tem só Edith Stein, tem uma série de investigadores, pesquisadores, que vão tratar da questão da experiência religiosa. E todos são unânimes em dizer, aquele que não tem essa experiência, se o ponto de partida da fenomenologia é a vivência, aquele que não vivencia isso não pode fazer pesquisa sobre isso, porque o material de pesquisa é a nossa própria vivência, não é a vivência do outro. Porque a vivência do outro chega a nós objetivada. Ela chega delimitada. Essa experiência do infinito, essa experiência da infinitude, como que nós podemos acessar essa experiência? Porque ela não é racional. Se ela é racional, ela não é espiritual no sentido religioso, ela é espiritual no sentido humano. Então eu posso ter argumentos filosóficos, científicos sobre a questão do infinito. Certo? Mas e quando eu vivo o infinito, aonde é que eu vivo? Eu só tenho o conceito, é porque eu vivo. Essa é a pesquisa humana. Então é difícil aqui, principalmente aqui no meu curso especificamente, porque, primeiro, nunca se teve uma compreensão fenomenológica. O curso tem 40 anos, a fenomenologia chegou praticamente quando eu cheguei. E segundo dessas outras questões. Então, realmente, muito difícil de se trabalhar o tema, de se trabalhar a pesquisa. Há uma resistência, não é declarada.
eu não posso dar exemplo porque não é declarada, mas você percebe é ignorado. Isso mesmo. E ainda eu sei que tem gente que é contra, e eu sei que a pessoa é religiosa, quer dizer, é um contrassenso, porque ela mesma não sabe identificar o valor da vivência que tem. Porque não é o aspecto ideológico, é o valor da vivência. Se eu vivo, é porque tem autenticidade no que eu vivo. E se encontrasse nessa vivência um problema, estaria se tratando. Mas se a pessoa persiste porque é religiosa, persiste no sentido de que ela valoriza essa vivência, por isso que continua sendo religiosa, como que ela pode ter um descrédito em relação à ciência sobre isso? E aí, para mim, ou é o aspecto científico, como decapita, então isso fica de fora, ou há uma ideologia. Não sei se consegui. Não tem. Não. Também. Nem foi tentado fazer uma liga acadêmica, desde fevereiro não consegue se oficializar dentro do Instituto. Já existe, mas não consegue se oficializar, na minha opinião, por 2 motivos. Um primeiro, porque não se quer ter ligas. E o segundo, para mim, é a questão temática. Aí eu acho que, se na medicina... Aí eu acho que... Pode ser um bom começo, com certeza. Se tiver essa possibilidade, meninos que estão na liga aí... Não, porque já está funcionando, né? Mas o Instituto, sim. Mas é possível, sim. Bom, a gente não vai poder mais fazer perguntas por causa do tempo. O diretor da escola ele veio aqui falar pra gente descer agora, porque eles estão tendo... Está acontecendo outro evento aqui na faculdade também, eles precisam que a gente desça para eles regularem os horários, que esse outro evento também eles vão fazer um lanche. Então, a gente pede desculpa às 2 pessoas. O Tommy disse que vai ficar aqui até o almoço, então vocês podem perguntar diretamente para ele, certo? Ele vai estar acompanhando a gente. Bom, nós vamos ter um intervalo agora, com um lanche lá embaixo. E lá na porta da escola também estão sendo vendidos pastéis fritos na hora. Quem tiver interesse de comprar também, certo? Nós voltamos em 30 minutos. Você acompanhou a palestra Pesquisas em Psicologia e Espiritualidade com o professor Dr. Tommy Akira Goto, de Minas Gerais, realizada no dia 24 de outubro de 2015, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, durante o 2º Simpósio de Saúde e Espiritualidade da Universidade Federal de Uberlândia. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.